Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo nesta série Prolegômenos. Hoje é a aula 9 e nós vamos falar sobre o argumento teleológico a favor da existência de Deus. Pastor, nunca ouvi falar sobre isso. Legal. Você vai aprender juntamente conosco, certo? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson. Estamos aqui na internet da vida compartilhando conhecimento. Se você ainda não faz parte da família Point, peço a você que se inscreva. Ative o sininho da notificação, você que já é inscrito, confere para ver se o YouTube não desinscreveu você. Dê o like, comente, ajuda a engajar o canal, perfeito? Peço a você a sua ajuda para compartilhar este vídeo, né, nos grupos de WhatsApp, Facebook. Peço também a sua ajuda, se você sente no coração, você entende que esse canal é importante para a sua vida e para outras pessoas. Peço a sua ajuda também para o Apoia-se. Abaixo aqui, no link da descrição, nós temos o link do Apoia-se. Você pode estar entrando lá no link e abençoando, cooperando, contribuindo a partir de R$5 todos os meses, ajudando este canal. Amém? 5, 10, 15, aquilo que Deus colocar no seu coração, dentro das suas posses. E se você fizer isso, você vai estar fazendo parte do grupo do WhatsApp, né? Que é dos apoiadores, porque dentro em breve nós vamos, quando alcançarmos a meta financeira que está lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores mensalmente, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Argumento teleológico. Diz aqui Norman Geisler. Há diversas variações deste argumento, sendo que a mais famosa delas deriva de William Paley, ou William Paley, né? Inglês do século XVIII, utilizou a analogia do construtor de relógios, da mesma forma que cada relógio é construído por alguém. E como o funcionamento do universo é muitíssimo mais complexo do que um relógio, deve haver um construtor do universo. Em suma, o argumento teleológico argumenta a partir do projeto, né, que é o design, a favor de um projetista, designer. Seria um projetista, um ser inteligente, aí que teria criado todas as coisas. Mas o que significa especificamente aqui argumento teleológico, né? O termo vem da palavra grega telos, que significa causa, finalidade, propósito, né? Então, teleologia, argumento teleológico seria aí o ensino, o estudo, a doutrina que diz que vai falar, que vai argumentar acerca dos fins ou das causas finais, certo? Então, existe um propósito na criação de todas as coisas. Haveria aí causas finais. Quem seria essa causa final? Quem teria sido o construtor, por exemplo, do universo? Então esse argumento vai defender a ideia de um projetista, né? Está na moda agora essa palavra, né? Designer. Para não falar Deus, algumas pessoas estão usando o termo designer. É um projetista, um designer, um ser inteligente que deve estar por trás aí da complexidade da criação. Então, número 1, todos os projetos implicam um projetista. 2, existe um grande projeto para o universo. 3, portanto, também deve haver um grande projetista na origem do universo, né? Você vê que esses argumentos surgiram ali no século XVIII, XIX, né? Perdão, principalmente na Inglaterra, que é onde também floresce o deísmo, né? Não teísmo com T, o deísmo com D, que é a ideia de que existe um ser inteligente, um Deus, que criou o universo e suas criaturas e nos deixou à própria sorte, né? Um Deus que não intervém, um Deus que não se importaria com as questões humanas, né? Foi em meio também a essa ideia de William Paley, né? De um construtor de um relógio. Então o deísmo ele vai também associar essa questão de que alguém criou o universo como um relógio, né? E esse projetista, esse ser inteligente, teria criado o relógio. Naquela época os relógios davam corda, né? Deu corda e meteu o pé, a grosso modo falando, né? Então vamos lá. A primeira premissa é conhecida a partir da nossa própria experiência. Em todas as ocasiões nas quais vemos um projeto complexo, sabemos pela nossa experiência prévia que ele surgiu da mente de um projetista. Relógios implicam construtores de relógio.
Edifícios implicam arquitetos, quadros implicam pintores e mensagens codificadas implicam remetente inteligente. Sabemos que isto é verdade porque observamos isto ocorrer o tempo todo. Da mesma forma, quanto mais fascinante o projeto, tanto mais fascinante será o projetista. 1000 macacos sentados em máquinas de escrever ao longo de milhões de anos jamais produziriam uma peça do porte de Hamlet. Só que Shakespeare escreveu esta obra na primeira tentativa. Quanto mais complexo o projeto, tanto maior será a inteligência necessária para desenvolvê-lo, né? Sim, todos os grandes apologistas, e Norman Geisler não foge à regra, sempre vão, para combater o evolucionismo antiteísta, sempre vão usar essa questão, esse exemplo dos macacos, né? Pode ficar ali você tentar ensinar um macaco, né, para contra-argumentar essa ideia de que nós somos oriundos do macaco. Daí fala assim, o macaco, embora se pareça, seja um animal que se pareça mais próximo, né, está mais próximo do ser humano, ainda assim está milhões de anos-luz distante da inteligência de um ser humano. Você coloca ali 1000 macacos ali durante milhares de anos diante de uma máquina de escrever, ele não vai escrever uma cartinha, um bilhete, não tem essa condição. Veja mais aqui. É importante notar aqui que por projeto complexo, referimos a uma complexidade específica. Um cristal, por exemplo, tem especificidade, mas não complexidade. A exemplo de um floco de neve, ele apresenta os mesmos modelos básicos e específicos que se repetem indefinidamente. Os polímeros aleatórios, né? Polímeros aleatórios, você colocou aqui o que significa? São compostos químicos ou misturas de compostos, misturas químicas. Os polímeros aleatórios, por outro lado, apresentam complexidade, mas não especificidade. Uma célula viva, entretanto, apresenta tanto especificidade quanto complexidade. O tipo de complexidade encontrada em uma célula viva é o mesmo tipo de complexidade que encontramos na linguagem humana. Isso significa que a sequência de letras no alfabeto genético de 4 letras é idêntica à que se pode observar na linguagem escrita. E a quantidade de informação complexa especificada em um ser unicelular é maior do que encontrada em um dicionário do porte de Webster Unabridged Dictionary. Como resultado, acreditar que a vida ocorreu sem uma causa inteligente é o mesmo que acreditar que um dicionário como o Webster é o resultado de uma explosão ocorrida em uma oficina gráfica. São os argumentos, sim, pertinentes na defesa do teísmo, na defesa de um design, de um projetista inteligente. Como é que eu posso acreditar que todas as coisas ocorreram sem uma causa, sem um telos, sem um propósito inteligente? Acreditar nisso, que todas as coisas vieram à existência de maneira aleatoriamente, defendem, né, nós, teístas e criacionistas. É a mesma coisa que acreditar que um dicionário veio a existir através de uma explosão numa gráfica, né? Então isso é um bom argumento para nós crermos que o mundo não surgiu de maneira aleatória do nada, sem uma mente inteligente por trás, né? Diz mais aqui. O excelente livro de Michael Behan, intitulado Darwin's Black Box, A Caixa Preta de Darwin, a partir da análise da natureza de uma célula viva, proporciona fortes evidências a favor de tudo que ele jamais poderia ter surgido sem que houvesse um projeto inteligente por detrás de tudo. A célula representa uma complexidade irredutível que não pode ser explicada por intermédio de mutações progressivas alegadas pelos adeptos da teoria da evolução. Até mesmo Charles Darwin, né, que viveu no século XIX, admitiu, abre aspas, se alguém pudesse demonstrar que qualquer um dos órgãos complexos que existem não podem ser formado por uma enorme série de mutações sucessivas e graduais, a minha teoria estaria completamente arruinada. Vou repetir, se alguém pudesse demonstrar que qualquer um dos órgãos complexos que existem não pode ser formado por uma enorme série de mutações sucessivas e graduais, a minha teoria estaria completamente arruinada. Até mesmo o evolucionista Richard Dawkins concorda. A evolução, abre aspas, muito possivelmente, na realidade não é sempre gradual. Ela, porém, precisa ser gradual quando é usada para explicar a aparição de objetos complicados e aparentemente projetados como os olhos.
pois se não for gradual, nestes casos, ela deixa de apresentar qualquer poder persuasivo. Sem a gradualidade, nestes casos, estaremos de volta ao tempo dos milagres, o que é sinônimo da total falta de qualquer tipo de explicação naturalista. Eles se entram em parafuso, cara, quando eles se deparam com questões inexplicáveis e que essas questões só poderiam ser explicadas se tivermos uma mente inteligente. Como ele é um ateu convicto, o Richard Dawkins, ele diz, não tem como explicar, não podemos explicar, porque se a gente explicar, a gente vai voltar ao tempo de milagres, a gente vai ter que voltar a tratar de explicações que vai fugir da questão da ciência, da questão natural. Pois é, eles mesmos tropeçam nos seus próprios pés, né? Aí o Norman continua dizendo aqui, mas Birra, né, nesse seu livro, defendendo obviamente o criacionismo, diz o seguinte, apresenta vários exemplos de complexidade redutiva que não poderiam ser fruto da evolução em passos gradativos. Eis a sua conclusão. Ninguém na Universidade de Harvard, olha o que Birra falou, ninguém nos Institutos Nacionais de Saúde Pública, nenhum membro da Academia Nacional de Ciências, nenhum vencedor do Prêmio Nobel, ninguém absoluto é capaz de fornecer um relato detalhado sobre como um cílio, a visão, a coagulação sanguínea ou qualquer outro processo bioquímico complexo pode ter ocorrido nos moldes da teoria proposta por Darwin. Só que aqui estamos nós. Todas essas coisas chegaram até aqui de alguma maneira, se não for nos moldes propostos por Darwin, como foi? Ou seja, a teoria evolucionista não explica a origem de um cílio, a origem, né, da formação do globo ocular, não consegue explicar por que o sangue se coagula, não consegue explicar como se dá um processo químico por conta da sua complexidade. Bem, se eles não conseguem explicar, qual outra explicação? Nós não temos. Nós continuamos sendo evolucionistas, darwinistas, embora o darwinismo não explique, não nos dê respostas seguras, ou melhor, não nos dê nenhuma resposta, praticamente nenhuma resposta acerca dessas questões complexas. Continua bem dizendo, são numerosos os outros exemplos de complexidade redutiva, incluindo aspectos da reduplicação do DNA, do transporte de elétrons, da síntese dos telômetros, ou melhor, dos telômeros, da fotossíntese, da regulação, da transcrição e mais. Portanto, a vida na Terra, no seu nível mais fundamental, nos seus componentes mais críticos, é o produto de uma atividade inteligente. Então, as provas, irmãos, as provas que nos levam à conclusão de que existe uma vida inteligente, né, através do argumento teleológico, são maiores do que as provas evolucionistas, ateístas, darwinistas, para tentar refutar essas ideias, essa complexidade aqui da criação de uma célula, do código genético, por exemplo, do DNA, uma coisa impressionante. Né? Quando a gente começa a ler, estudar sobre isso, a gente vai chegar nessa parte aqui, a gente fica, gente, como é que, não é possível, isso veio de maneira aleatória mesmo? Claro que não. Existe um projetista, um designer. Berry acrescenta, a conclusão do projeto inteligente flui naturalmente dos próprios dados apresentados, não dos livros sagrados ou de crendices sectárias. A inferência de que os sistemas bioquímicos foram desenvolvidos por um agente inteligente é um processo enfadonho que não requer quaisquer tipos de novos princípios de lógico-ciência. Portanto, o resultado desses esforços cumulativos para a investigação celular, para a investigação da vida a nível molecular, é um alto grito, claro e direto, de projeto. Olha só. Todas essas questões, quando se vai para a química, para a física, né, quando se analisa a lógica dos processos químicos, ele vai dizer, olha, tudo aí está gritando aos olhos até mesmo de um ateu, aos ouvidos de um ateu, que existe um projetista. Diz mais aqui, o resultado é tão objetivo e tão significativo que precisa ser considerado como uma das maiores conquistas da história da ciência. Uma descoberta que rivaliza com as de Newton e Einstein. O falecido astrônomo agnóstico Carl Sagan inconscientemente proporcionou um forte exemplo do incrível projeto inerente à natureza. Ele nota que a informação, olha só, que a informação genética no cérebro humano expressa em bytes,
provavelmente comparável ao número total de conexões entre os neurônios, por volta de 100 trilhões, que seria 10 elevado à 14ª potência de bytes. Meu Deus. Aí ele diz assim, o que esse cara, que era agnóstico, ele não era religioso não, Carl Sagan escreveu. Ele viveu ali, morreu em 1996, viveu no século passado. Diz assim, se forem escritas em inglês, digamos, essas informações preencheriam algo em torno de 20 milhões de volumes, suficientes para encher as maiores bibliotecas do mundo. O equivalente a 20 milhões de livros está contido na cabeça de cada um de nós. O cérebro é um lugar muito grande que se localiza em um espaço muito pequeno. Meu Deus. Então, todas essas informações, a informação do cérebro humano, ele teria essa capacidade de armazenar o equivalente a 20 milhões de livros na nossa cabeça. É por isso que muitas pessoas, muitos especialistas dizem que nós não usamos nem 10% da capacidade do nosso cérebro. E você está falando de pessoas inteligentíssimas, de alto QI. Então imagine uma pessoa de baixo QI, uma pessoa que não exercita de modo nenhum o seu cérebro. Ela não estaria usando nem 0,000001% da sua capacidade cerebral. Então isso é algo inimaginável, imagina. A informação, ou melhor, as informações de 20 milhões de livros podem ser contidas no cérebro humano. Sagan prossegue afirmando que a neuroquímica do cérebro é incrivelmente complexa, como uma rede de circuitos, mais maravilhosa do que de qualquer máquina criada pelos seres humanos. Mas se for assim, então por que o cérebro humano não precisa de um criador inteligente? Da mesma forma que aquelas maravilhosas máquinas, como os computadores desenvolvidos pelos seres humanos. Olha que interessante. Se ele, como um agnóstico, entendeu que o cérebro tem essa capacidade incrível, né? Que a neuroquímica do cérebro é extremamente complexa, então por que não crer que o cérebro humano, que tem essa complexidade, essa inteligência, foi criado também por um ser inteligente? Da mesma maneira que um computador. Ou seja, eles entram em choque com sua tentativa de sempre afastar a ideia de um design inteligente, de um ser inteligente na questão da criação. Outro apoio para o argumento teleológico vem do princípio antrópico, que propõe que a partir da sua própria gênese o universo foi detalhadamente afinado, entre aspas, para proporcionar o surgimento da vida humana. Ou seja, o universo foi intrinsecamente pré-adaptado para a chegada da vida humana. Se este delicado equilíbrio fosse minimamente alterado, a vida jamais teria sido possível. Ou seja, o argumento do princípio antrópico. O que é isso? Você pode, conversando aí com os amigos, dizer, olha, eu creio no princípio do argumento antrópico. Rapaz, você vai dar uma de inteligente. O que seria isso? É o argumento no qual, comprovadamente, o planeta Terra surge, ou foi criado, com todas as condições, o único planeta no universo, ou na nossa galáxia, o único com condições para que a vida na Terra possa sobreviver, para que a vida humana possa sobreviver, né? Só você imaginar isso, né? Se o Sol estivesse próximo da Terra um pouquinho mais do que ele está hoje, nós morreríamos torrados. Se ele estivesse um pouquinho mais distante da Terra do que ele está hoje, nós morreríamos congelados. Perfeito? Então a vida na Terra, a Terra é um planeta que dá total condições para que o ser humano possa sobreviver. Você sabe que os especialistas vão dizer que um dos planetas mais próximos, mais parecidos com a Terra, seria Marte. Pois é, você vai lá no planeta vermelho, você vai encontrar em Marte o quê? Nem oxigênio, não tem. Existe um filme dos anos 90, né? Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, que os homens estão em Marte, é uma estação de seres humanos em Marte, né? Um filme de ficção científica. E todo mundo tem que usar ali tubos de respiração de oxigênio, porque não há oxigênio em Marte. Então essa ideia do homem ir a Marte, né? Vamos montar uma estação espacial, que é um sonho, né? Pessoa da NASA, né? É bastante inviável, né? Até porque não existe oxigênio lá.
Então a Terra tem todas as condições para a vida. Então é o argumento do princípio antrópico, de que existe um ser inteligente que criou todas as coisas. Aí o Norman Geisler vai trazer aqui alguns fatos interessantes acerca desse argumento. Ó, por exemplo, o oxigênio representa 21% da atmosfera. Se o seu nível fosse de 25%, haveria grandes queimadas no planeta. E se fosse de 15%, os seres humanos morreriam sufocados. Então, a atmosfera contém 21% de oxigênio. É a medida exata para que o planeta não ficasse pegando fogo. Além disso, ficaria pegando fogo o tempo todo. E abaixo disso, todo mundo ia morrer sufocado. Procurando oxigênio aqui, né, no nível do mar. Imagina, que coisa, né? Se a força gravitacional, diz mais, fosse alterada somente uma parte em 10 elevado à 40ª potência, 10 seguido de 40 zeros, o Sol não existiria e a Lua colidiria com a Terra ou se desprenderia em direção ao espaço. Perfeito? Então a força gravitacional é perfeita para manter a Lua onde ela está. Ela não colidir com a Terra e nem se desprende para ir embora, para nunca mais ter Lua. Olha que incrível, cara. Tremendo, né? Nosso Deus é tremendo. Se a força centrífuga do movimento planetário não se equilibrasse perfeitamente com as forças gravitacionais, nada poderia se manter em órbita ao redor do Sol. Se o universo estivesse se expandindo a uma taxa de 1/1000º menor do que a atual, a temperatura na Terra seria de 10.000 graus Celsius. Se Júpiter, vamos repetir aqui, ó. Se o universo estivesse se expandindo a uma taxa de 1/1000º menor do que o atual, a temperatura na Terra seria de 10.000 graus Celsius. Seria aqui o inferno. 10.000 graus. Meu Deus. Então, note bem, tudo perfeito para que a gente não virasse churrasquinho. Demais, se Júpiter não estivesse com a sua formação atual, a Terra estaria sendo bombardeada com matéria espacial. Se a crosta terrestre fosse mais espessa, haveria uma transmissão excessiva de oxigênio, o que inviabilizaria a vida. Se ela fosse mais fina, a atividade vulcânica e tectônica tornariam a vida igualmente impossível. E se a rotação da Terra levasse mais de 24 horas, as diferenças de temperatura entre a noite e o dia serão demasiadamente grandes. Senhor, o que é isso? Tudo isso veio aleatoriamente, conforme diz os evolucionistas. Robert Jastron novamente resume as implicações disso. O princípio antrópico parece nos informar que a própria ciência nos prova um fato importante. Este universo foi feito, projetado para que o homem nele habitasse. O resultado é impressionantemente teístico. Uau! O astrônomo ex-ateísta Alan Sanders chegou à mesma conclusão. Ex-ateísta, astrônomo, o cara começou a estudar astronomia e o cara se converte. Olha só. Não, tudo que ele viu, tudo que ele estudou, chega à conclusão, não existe um ser, não é possível. Olha o que esse ex-ateísta, o astrônomo Alan Sanders, escreveu. O mundo é demasiadamente complicado em todos os seus detalhes para que a sua existência seja atribuída simplesmente ao acaso. Estou convencido de que a existência da vida sobre este planeta, com toda a ordenação que vemos em cada um dos organismos, é simplesmente muito boa, vista como um todo. Quanto mais se aprende de bioquímica, mais inacreditável se torna, a não ser que se tenha algum tipo de princípio organizador, um arquiteto para os que creem. Fecho aqui essa aula, né? Norman Geisler, né? Citando Albert Einstein. O grande Albert Einstein, que viveu ali de 1879 e morreu em 1955, no século passado, da mesma forma declarou que, abre aspas, a harmonia da lei natural revela uma inteligência com tamanha superioridade, que comparada a ela todo pensamento sistemático e toda atividade humana não passa de um reflexo completamente insignificante. Fecha aspas. Existe uma frase que é acreditada a Albert Einstein. Albert Einstein teria dito: Deus não joga dados. Então a gente percebe que qualquer tentativa de dizer que a criação, a complexidade da criação, né,
foi algo aleatório, chega a ser até patética. E eu penso que, para você que gosta de apologética, se você estudar um pouco mais sobre esses argumentos do princípio antrópico, que estuda a questão do universo, o planeta Terra, todas as condições do planeta Terra, né, para que possa haver a vida humana, esse argumento é interessante para uma defesa apologética. Ok? Então a gente fica por aqui. Próxima aula nós vamos falar sobre o argumento ontológico. Ok? Terminamos aqui o teleológico. Próxima vai ser sobre o argumento ontológico a favor da existência de Deus. Deus abençoe rico abundantemente, dê o like, comente, seja um apoiador e até a próxima.